E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, eu tô com o meu ar-condicionado ligado na minha cabeça aqui, então o cabelo fica atrapalhando. Como é que vocês estão? Falar sobre RDM, mais um mês aí acompanhando. Nossa, e sabe, eu acho que antes de começar o vídeo sobre o relatório agora de janeiro, é muito interessante ver os comentários das pessoas nos vídeos do IRDM. Algumas pessoas dão a impressão que amam, outras pessoas odeiam. É algo impressionante, assim, eu fico assustado mesmo com a repercussão. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, o relatório agora de janeiro, o fundo distribuiu 75 centavos, e é muito interessante como o mercado ele ainda precifica, ou as grandes ordens de compra e venda são baseadas no rendimento. Por quê? O fundo ele pagou 93 centavos o mês passado e caiu, voltou para 75, que é o que ele vem pagando normalmente. E aí a gente vê nitidamente, né, o preço da cota quando anunciou, que foi acho que dia... Quando que ele anunciou aqui? Deixa eu pegar aqui. Ele anunciou dia 11 de fevereiro. Exatamente esse momento aqui, ó, dia 10, aí cai, né? Olha só. É impressionante, né? Teve essa queda que a gente foi pegar aqui de praticamente 4% na cotação. É claro que não necessariamente pode ser devido somente a este fator, mas é interessante essa dinâmica que o mercado tem de reduzir, na verdade, o fundo distribuir menos, sair vendendo. Ainda precisa de muito amadurecimento a nossa indústria. A gente vê aqui, pessoal, algo interessante, o aumento do valor patrimonial em relação ao mês passado. Lembra que eu falei da questão do passivo que o BTG faz, né? Ele pega o rendimento do semestre e joga somente no último mês, faz com que o patrimonial reduza. Porque, lembra, pessoal, o que é o patrimonial? É ativo menos passivo. Você aumenta o passivo, em tese você diminui o valor patrimonial. Só que em vez de ele colocar todos os meses o rendimento, ele apura todo o resultado no final do semestre. Então, normalmente tem umas distorções no final e a gente vê aqui voltando ao patrimonial, né? O que, inclusive, aumenta o deságio em relação ao mercado, porque você tem um aumento do patrimonial. Na verdade, aqui você tem uma queda do patrimonial que é um pouco forçada, exatamente por causa dessa distorção que o BTG faz. Bom, aqui é a carteira de fundo imobiliário. Acabei esquecendo de continuar aqui, né? O fundo ele optou por distribuir todo o resultado. Lembra que o RDM já praticamente um ano e meio, se eu não me engano, acho que desde o final de 2023, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é mais ou menos por aí. Ele adotou uma postura de fazer uma retenção dos resultados em torno de 4 a 5% todos os meses, para eventuais problemas lá na frente que a gente sabe que existem. A gente sabe que a gente tem CRI, a gente tem fundo imobiliário que o fundo, em algum momento, ele vai ter que vender, e alguns muito no prejuízo. Então ele vem fazendo isso, só que esse mês ele optou por distribuir o rendimento total, principalmente por causa da inflação, que eles pegam a inflação de novembro. No caso, o IRDM, ele tem a apuração M-2. Então a gente está referente a janeiro, ele pegou de novembro. Então, em dezembro, como a inflação foi 0,52, deve subir o rendimento e aí ele volte a fazer a política de retenção. E eles até falam aqui que não é algo de vão parar, eles vão continuar, foi meio que extraordinário isso, eles até colocam aqui. Só que janeiro, se a gente for ver, janeiro foi 0,16. Então, provavelmente, eles devam distribuir também todo sem ter essa política por causa dessa questão do IPCA. Só não houve nenhum recorrente na carteira, né, que teve, como a gente tem visto em alguns meses. Inclusive eu gosto muito dos relatórios do IRDM, que eles servem para alguns pontos acadêmicos que eu gosto de explicar para vocês aqui. Bom, então vocês vejam, não tem nada de diferente esse mês. Tem um ponto negativo que eu já vou chamar a atenção. O fundo pagou 75 e a cota patrimonial subiu por causa dessa questão da apuração dos resultados. A gente vê aqui a carteira de fundo imobiliário, nenhuma movimentação esse mês. É isso aqui que eu quero falar para vocês daqui a pouco. Então hoje o fundo está com 70, quase 79% em CRI, 16% em fundo imobiliário, reduziu bastante do que ele era antes. Isso é bom, porque voltando às origens do IRDM. As movimentações, o fundo comprou 90 milhões em CRI, com taxas interessantes, IPCA mais 8,5%, IPCA mais 10%, tem até o INCC aqui, 11%, isso aqui está muito relacionado a alguma incorporação.
IGPM, IPCA, são taxas boas. Só que a questão é a seguinte, pessoal, o fundo não tem dinheiro para comprar isso. O que ele fez? Ele fez uma compromissada, ele pegou um pouco dessas amortizações que ele teve aqui de 2 CRIs, mais 63 milhões para comprar esses 90 milhões aqui. O grande problema que eu vejo, pessoal, assim, vamos voltar aqui nas compromissadas, a gente vê que são compromissadas curtas. Embora essa aqui seja um pouquinho mais longa, ela vença, provavelmente é essa daqui que ele fez agora, a gente está falando de fevereiro, tem março, abril, maio, junho, julho, são 5 meses de compromissado. Em tese, pessoal, quando a gente vê isso, principalmente num fundo que ele é majoritariamente IPCA, a gente sempre relembra e volta no caso do CPTS, que é o descasamento entre a receita e o custo da compromissada. Por quê? Você está comprando com recurso, porque a gente esquece toda a carteira do fundo, a gente tem que basear na compromissada que o fundo fez com o que ele comprou. É esse descasamento que aqui a gente tem que ver. O fundo usou compromissadas a média aqui, pelo que ele está falando, é de CDI 0,44, né? Que é um custo baixo, se a gente for comparar inclusive com os da Kinea, que embora eles não informem, os da Kinea, alguns da Kinea já oscilaram até CDI mais 0,8. Praticamente o dobro da parte de juro aqui, mas os juros até que são tranquilos. Porém, a gente está falando aqui que o fundo usou CDI mais 4 para comprar IPCA. Enquanto a gente está vendo que o IPCA está alto, beleza. E aí que está a grande diferença que eu vejo para o CPTS, é que no caso do CPTS eles não informam o prazo dessas compromissadas e a gente sabe que ele vem fazendo compromissada há muito tempo. E quanto o juro a inflação está alta nesse caso, tudo bem, o problema é que a gente já sabe que o CDI vai aumentar. O CDI vai aumentar e a tendência, lembra pessoal, por que o CDI aumenta? É para reduzir a inflação. E a gente já está vendo, quer dizer, a gente ainda não está vendo, a gente vai começar a ver, esperamos que a gente veja, senão a gente entra em dominância fiscal, a política monetária que o Banco Central fez de começar a aumentar a 1% por mês, foi a passada e a retrasada e a passada, a gente ainda não viu os efeitos dela, a gente deve começar a ver os efeitos dela agora a partir do meio do ano. Aí que tá. A gente conta que isso funcione, que a gente tem uma desaceleração da economia, que alguns veículos já estão dando como acontecendo já, mas a inflação ainda não cedeu. Tanto é que a gente saiu recente, acho que foi na semana passada, já saiu o Boletim Focus de aumento de inflação. Ainda a gente não está vendo isso. E a gente vê que a inflação agora de fevereiro, que é o que eu tenho falado bastante, pelo menos pela Ambima, que vai ser mais de 1,3%, 1,4% no mês. É muita coisa. Então, enquanto a inflação estiver alta, nesse caso, a gente não vê tanto problema. O problema é a inflação começar a ceder e o CDI continuar alto, que foi o que aconteceu com o CPTS. Inflação baixa e CDI alto, você tem um descasamento total e acaba que a operação dá prejuízo e não é positivo. Então, nesse caso, eu ainda não vejo tanto problema, primeiro, pelo prazo das compromissadas, que são curtos, e porque a inflação ainda continua muito alta. Então a gente tem que ver e monitorar para ver se o fundo ele vai continuar fazendo isso. Eu acredito que não, mas a gente tem que acompanhar e cobrar, né? E entender o porquê que o fundo mantém. Mas assim, em princípio, não vejo problema nenhum neste processo. É claro, sempre levantando a atenção e a bandeira aí, não a bandeira amarela, mas a bandeira, o sinal de alerta para quem é cotista da RDM acompanhar isso daí. Beleza, pessoal? Então a gente vê aqui no resultado, o fundo ele gerou bastante de CRI, em parte de juros, né, veio bastante, correção monetária também, na verdade, estou fazendo dezembro, a gente vê aqui, o que eu queria falar era exatamente o contrário, a gente vê a diferença, né, principalmente por causa do mês que ele usa, aqui principalmente essa parte de juros aqui, né, que foi a que mais impactou, pouca correção monetária, né? A gente vê principalmente por causa da questão de novembro, e a gente vê que o fundo ele não fez nenhuma retenção esse mês, gerou 75, pagou 75, então basicamente ele gerou o que ele pagou. Bom, era isso, pessoal. Então, mais um mês acompanhando a RDM. Foi chato, foi ruim, porque eu sempre gosto dos relatórios da RDM, porque sempre tem algo acadêmico para vocês, mas dessa vez não teve. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.